Oi, turma, dando continuidade ao nosso conteúdo de história, nós iremos falar sobre esses assuntos hoje, tá? É a transição do Império para a República, a proclamação da República, efetivamente, e a República das Espadas, tá? Então, nós vamos hoje até aqui. E aí, no próximo bimestre, a gente dá continuidade a esse assunto, tá? Então, é importante vocês entenderem essa linha da história, tá? Essa ligação que se tem entre os assuntos para não ficar uma coisa meio perdida, né? Não é um, um assunto que está desconectado do outro, tá? Bom, então vocês sabem que o Império vinha aí passando por várias crises, tá? A Guerra do Paraguai vai fortalecer esse momento de crise, que se junta aí com agora outros fatores gerando uma insatisfação e a tentativa de uma queda do Dom Pedro, uma queda do nosso império, tá? O movimento, o primeiro clube republicano do Brasil foi criado no ano de 1870 e embora tenha aí quase 20 anos, né, da sua criação para o fim do império aqui no Brasil, a ideia republicana, ela não estava ainda firme na cabeça de todos. Era uma coisa bem vaga, tá? Alguns elementos mais fixados, outros nem tanto, tá? E o Rio de Janeiro, ele continha aí a maior agitação dos republicanistas, porque era a maior cidade, tinha aí uma concentração urbana muito legal, e aí por isso vinham os médicos, os intelectuais, jornalistas, artistas, estudantes, tá? Então, realmente tinha esse furor aí no Rio de Janeiro, tá? No ano de 1870, os republicanos do Rio de Janeiro, eles chegaram à conclusão de que eles tinham números suficientes para fundar esse partido republicano, tá? E aí, então, em 1870 é fundado. Eles publicam um manifesto republicano que vai resumir toda a ideia e o pensamento republicano para poder partir daí um ponto de igualdade para os outros movimentos que surgissem pelo país. O manifesto ele foi assinado por cerca de 60 pessoas, certo? E aí, pessoas que vão se tornar fundamentais em todo o processo da República Brasileira. É importante a gente ter em mente que esse manifesto republicano ele tinha, assim, bastante falha e ele não ia a fundo em questões importantes para o Brasil, tá? Então é importante vocês terem isso em mente. Havia uma grande falta de compreensão de que assuntos sociais fariam parte da nossa história e que deveriam ser tratados num movimento republicano. Então, por exemplo, a abolição da escravidão em 1870 não era tratada pelo Manifesto Republicano. E a gente entende que uma república ela preza por liberdades, mas a mão de obra do Brasil republicano continuaria sendo escrava se dependesse dessa galera aí, tá? Bom, e então esse manifesto ele acaba sendo publicado em um jornal, porque muitos dos seus assinantes, né, eram jornalistas. E aí, uma pessoa importante na nossa república, o Quintino Bocaiúva, ele acaba assumindo o jornal que havia sido feita a notícia, né? O Quintino Bocaiúva era um grande teórico do Partido Republicano, e aí então ele acaba tomando posse do jornal. E aí a gente entende que algumas coisas iam ficar mais fáceis de serem faladas, né, naquela época. E a ideia de espalhar esse ideal republicano ficaria mais forte, né? Bom, no ano de 1875,
buscando unir todos os republicanos que havia espalhado aí, né, pelo Brasil, é fundado um clube republicano federal, ou seja, para atingir o Brasil inteiro, né? E aí, então, várias pessoas passaram a fazer parte deste movimento republicano. Obviamente, muitas pessoas que ainda não tinham tido contato com esse material e não tinham ainda essa ideia, começaram a tomar a si essas ideias. E aí, então, o movimento republicano começa a crescer. Bom, diferença mesmo, o movimento republicano tem apenas em 1887, quando Silva Jardim ele passa a fazer parte desse universo. E aí ele usa uma propaganda quase que catequizadora para espalhar a ideia do republicanismo. E aí, então, a gente ganha uma pimenta nessa história. Rio de Janeiro, com o seu movimento republicano de base, de nascimento, e agora São Paulo também ganha um movimento republicanista forte, tá? Bom, lá aqui em São Paulo, assim como no Rio de Janeiro, essa disseminação de novas ideias acontecia, tá? Só que São Paulo já era, culturalmente falando, mais avançada do que o resto das outras cidades, das outras províncias. Inclusive, a Faculdade de Direito do Brasil era aqui em São Paulo, a única. Não a única, naquela época já não era a única, mas assim, a mais renomada, sabe? Era aqui em São Paulo. E então, criou-se esses dois grupos fortes defendendo o movimento republicano. E vale lembrar que São Paulo era bastante rica por conta do café, que saía daqui. Então a gente tinha aqui na região uma economia mais fortalecida por conta do café, tínhamos essa riqueza cultural e agora a gente estava abrindo aí um movimento republicano, tá? Bom, o caminho em que tudo isso vai ser trilhado chega lá por volta de 1887, e aí então são colocados dois partidos distintos para disputar as eleições da Câmara, né? Os políticos, não a figura central de poder, mas as figuras paralelas de poder, né? E nesse momento, esse embate ele fica muito claro e muito fortalecido aqui. Bom, e aí então a gente tem dois opostos, tá? Dentro desse movimento aí republicano. É claro que nenhum deles, como eu falei para vocês, observava importantes causas, tá? O movimento paulista, ele era um pouco mais revolucionário, tá? Digamos assim. Ele era um pouco mais forte nesse processo. De algumas mudanças seriam um pouco mais radicais, tá? Acho que assim fica melhor. Bom, a igreja também passa a questionar a forma como o Dom Pedro II estava regendo o Brasil, especialmente porque a família real ela era maçom, estava muito forte ligada à maçonaria, e ela começou a questionar o seu papel e a real importância que era dada a ela. E aí vem a questão militar, porque a Guerra do Paraguai acabou fazendo com que o exército se tornasse inclusive oficial, né? O nosso exército não era oficial, passa a ser oficial no Brasil, e aí depois de tudo isso, a gente ganha uma insatisfação muito grande por parte desse exército, que não recebeu todo o reconhecimento que ele achou que receberia e que realmente era devido, tá? O exército passa a apoiar o movimento abolicionista, e aí, então, a gente tem o meio caminho andado
para efetivamente o Brasil se tornar uma república, tá? Então, dentre todos os questionamentos, era a liberdade de fé religiosa, liberdade de ensino, autonomia para as províncias, que seria como se fossem os estados, e mandato temporário para os senadores, que até então era vitalício, certo? Bom, essa era então a vontade, né, do Brasil como um país que estava aí lutando por melhoras, né? Essas reformas demoraram muito a chegar, e aí então vão ocorrer, em 1888, ocorrem eleições. Nessas eleições, os republicanos tiveram que se juntar com os conservadores e acreditaram que conseguiriam ganhar as cadeiras da Câmara, mas isso não acontece. Eles não conseguem vencer, e aí eles percebem que, de forma tradicional, talvez não fosse possível conseguir ocupar esse lugar, né? Tirar Dom Pedro e transformar o Brasil numa república. E é então por essa razão que em 15 de novembro de 1889, o Deodoro da Fonseca, que era marechal do exército, ele acaba dando um golpe militar, instaurando no Brasil a república, certo? E aí então ele passa a ser o nosso também primeiro presidente republicano, tá? Esse golpe aí militar, ele é considerado o primeiro golpe no Brasil, certo? Inclusive, né, é um feriado que a gente tem lá no dia 15 de novembro e tal, mas foi envolto aí em várias questões a se pensar, né? No dia 15 de novembro, efetivamente, o Marechal Deodoro ele comanda alguns soldados que vão depor o ministro e o presidente de Ouro Preto, uma importante província ligada à família real. Dando continuidade, né, à ideia do golpe. Dom Pedro II, quando fica... Quem é esse cara, né? Esse Visconde de Ouro Preto? Ele vai assumir provisoriamente o governo, porque Dom Pedro II, quando ele percebe que as reformas não vão ser suficientes e ele está sofrendo a pressão dos manifestos republicanos, o Dom Pedro II acaba dando no pé, né? Ele acaba sendo convidado a se retirar aqui do Brasil com a família, e aí esse Visconde de Ouro Preto acaba assumindo o lugar, né? Esse vazio que fica. E aí, em 15 de novembro, é oficializada a nossa república como essa data por ter sido tirado do poder o Visconde de Ouro Preto, tá? Bom, assim que ele vira presidente, o Marechal Deodoro da Fonseca ele toma algumas medidas, tá? E aí você pensa, vamos ver se vai melhorar. Não. Ele abandona o projeto de assentamento e profissionalização dos escravos libertos, ou seja, ele coloca os escravos de escanteio. Ele institui a censura à imprensa. Ele reajusta o salário dele e dobra os salários dos ministros. Ele concede direito de expropriação para empresas estrangeiras poderem fazer qualquer coisa aqui no território nacional. Aí, obviamente, o que acontece com o Marechal Deodoro da Fonseca é apoiado por toda a elite brasileira, certo? Especialmente a elite ligada a essa produção, né, de riqueza aqui no Brasil, tá? Bom, a maioria dessa elite provinciana, né, que chamavam, eles eram líderes dos partidos monárquicos, que passaram a defender, obviamente, a república, tá? Então, tivemos uma república sem uma proclamação de república sem luta, sem nenhum tipo de problema. Os antigos escravos tentaram reagir a esse golpe, mas acabaram sendo mortos. É proclamada a primeira Constituição Republicana em 1891, extremamente conservadora, extremamente elitista, não tinha nenhum caráter democrático, muito menos popular. Tá? Nós temos como base de regime presidencial, de regime o presidencialismo federal, certo?
É separado igreja e Estado. E como eu falei para vocês, não há nenhum tipo de questionamentos, tá? Ele convoca uma Assembleia Nacional Constituinte para proclamar a nossa primeira Constituição de 1891, certo? Oficializando a República, o federalismo e o presidencialismo. Divide o poder aqui, os poderes, né? 3 poderes, aí o legislativo, o executivo e o judiciário, que existe até hoje, tá? Passamos a ter o voto apenas para brasileiros maiores de 21 anos, aí não tinha mais questão financeira, tá? Que até então era um empecilho. Todo brasileiro maior de 21 anos podia votar, menos analfabetos, mendigos, soldados, religiosos e mulheres, tá? O voto era aberto, não era secreto, então as pessoas viam quem estava sendo votado. Daí vai surgir o problema do voto de cabresto, que a gente vai conversar mais para frente. Beleza? Nossa Constituição, ela imitava a Constituição americana em pouquíssimas coisas, uma delas o nome, né? O nome da nossa Constituição, aliás, o nome do Brasil era Estados Unidos do Brasil com Z. Bom, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele nomeia alguns ministros e o ministro da Fazenda, Rui Barbosa, é responsável por uma política desastrosa dentro do Ministério da Fazenda que lida com a questão financeira do país, tá? Bom, ele teve a ideia da impressão de papel moeda, objetivando incentivar o crescimento econômico, especialmente das indústrias. Esse é o Rui Barbosa. Bom, fazendo isso, o que acontece? Ele imprimiu papel moeda, não havia dinheiro em circulação o suficiente para absorver esse impacto dessa distribuição de dinheiro, né? Mas que isso não fique achando que as pessoas ganharam dinheiro simplesmente, né? Isso foi colocado para fazer com que houvesse um desenvolvimento industrial. Então, era destinado a determinadas classes sociais e, né, tudo mais. E aí, então, acontece que nós passamos por um processo de inflação terrível, muito grande. Foram criadas empresas fantasmas só para ter direito a esse dinheiro, né, que eles estavam distribuindo. Isso gerou uma especulação na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro que já existia. Tivemos uma crise severa na economia, as pessoas ficaram sem dinheiro para comer, as pessoas ficaram sem dinheiro para pagar aluguel. E aí, então, o Rui Barbosa ele acaba sendo demitido em 1891, certo? Bom, aí, quando a nossa república foi proclamada, a ideia era, vamos deixar um governo provisório e daqui a pouco a gente convoca eleições. Vieram as eleições, tá? Foram eleições indiretas, ou seja, foram os membros da Câmara que escolheram, né, o nosso presidente. Então, naquela época, votava-se separado, tá? Para presidente e para o vice também. O Deodoro da Fonseca era um dos candidatos, Prudente de Moraes o outro. E o Eduardo Vendekolk, um candidato a vice, e o Marechal Floriano Peixoto o outro, tá? Vence o Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. Tá? E aí nós temos, então, esse cenário na nossa nova república. Beleza? Muito bem. Aí começam os abusos de um governo militar, tá? O Marechal Deodoro da Fonseca, ele fecha o Congresso Nacional. E vocês sabem que o fechamento do Congresso Nacional é o primeiro passo para um governo autoritário e, assim, quase sempre ditatorial, tá? E isso já era uma característica dele, era uma característica muito forte do Deodoro da Fonseca. Todo mundo sabia desse caráter autoritário dele, tá? Mas mesmo assim, ele foi eleito e tudo mais. Bom, o Deodoro da Fonseca, então, passa por uma revolta chamada Revolta da Armada, tá? Essa é uma revolta que, embora
tenha figurado aí como um motivo importante para a renúncia do Deodoro da Fonseca, talvez a questão econômica e as questões políticas que ele vai criar para o Congresso foram muito mais importantes para a renúncia do que especificamente a própria revolta da Armada, tá? Bom, então o que foi dessa revolta da Armada? Acontece no ano de 1891, em represália a esse autoritarismo do Deodoro da Fonseca, que quando ele percebe aí os problemas que ele estava tendo com a política nacional, ele resolve fechar o Congresso. Então, ele começou a ser cobrado demais pela sua postura. Ele não vê outra alternativa a não ser cobrado. E como é que você não é cobrado se você não quer ser cobrado? Impede a pessoa de falar. Como é que você impede a pessoa de falar? No caso da política, você fecha o Congresso, tá? E aí, então, a Marinha Brasileira se revolta aí, uma parte, né, da Marinha Brasileira se revolta contra ele. O Deodoro da Fonseca, ele decide não reprimir essa revolta, ele decide não calar essa revolta, porque ele sabia que assim, isso ia pegar muito mal. Ele já era velho também, ele estava muito doente, ele já tinha vários problemas, então ele resolve renunciar o mandato dele, e aí então a gente passa a ter o governo aí do Floriano Peixoto. O Floriano Peixoto ele foi apoiado pelo Partido Republicano Paulista, e aí começa o embrião da política do café com leite, uma política muito famosa na nossa história, tá? De alianças e de interesses e de pouca democracia, né, objetivamente, tá? O Floriano Peixoto acaba afastando os chefes do governo do Deodoro e ele reabre o Congresso Nacional, tá? Então, o Floriano era um marechal, considerado marechal de ferro, ele era extremamente bruto, assim, uma coisa bem pouco simpática. Ele vai passar, inclusive, por uma revolta, a segunda revolta armada, e ele vai ser, embora ele tivesse todo esse caráter de bater e de ser bruto e tal, ele ganhou homenagens pelo Brasil, inclusive a cidade de Florianópolis é uma homenagem ao Marechal Floriano Peixoto, tá? Bom, economicamente ele vai estimular a industrialização, dando facilidades de importação, especialmente de equipamentos, tá? Aí ele não deixa mais a impressão de papel moeda a cargo de ministros, mas sim a cargo agora apenas do governo federal. E para tentar melhorar a condição do brasileiro naquela época, ele acaba baixando o preço da carne e dos aluguéis, tá? Bom, como eu falei para vocês, ele passa também por um processo de crise, que é o manifesto, a Segunda Revolta da Armada, tá? Que pra gente isso é o mais importante. E essa Segunda Revolta da Armada começa com uma agitação de alguns generais que tinham enviado para o Floriano Peixoto um pedido de novas eleições. Por quê? Na Constituição não havia nenhuma lei, nenhum artigo que dizia que na ausência do presidente o vice assumia. Então o vice ele tinha como obrigação convocar novas eleições. Os generais mandaram esse manifesto dos 13, exigindo que o Floriano Peixoto obedecesse à Constituição. O presidente acaba proibindo qualquer tipo de manifesto e de insubordinação contra ele, ordena a prisão dessas pessoas que fizeram essa tentativa de levante, e aí ele acaba prendendo pessoas muito de alta patente do exército, né? Ele era marechal e ele estava lidando com generais, né? Então ficou ali meio que, né, um negócio de realmente grandes estrelas. Bom, e aí então o Floriano Peixoto sofre essa tentativa de ser tirado do poder
pela Constituição. E aqui eu gostaria de deixar claro que o Brasil sempre teve, a partir daí a gente vai ver agora na história, vários momentos em que golpes vão ser tentados contra a nossa democracia, tá? Especialmente por parte dos militares. Os militares, eles entendem até hoje que se eles estiverem no poder, as coisas vão ser muito melhor do que pode ser qualquer outra pessoa. E eu gostaria que vocês também entendessem que, mesmo assim, sempre vai ter, e a gente vai ver isso agora, a partir de agora, sempre vai ter a ala legalista das Forças Armadas, especialmente, tá? Sobretudo as Forças Armadas, como o caso desses generais que queriam o cumprimento da Constituição. Desculpa, tá? Bom, e aí começa esse rebuliço todo, vamos brigar, não vamos brigar, vamos brigar, não vamos brigar. No ano de 1894, o Floriano Peixoto ele é amparado pelas forças do Exército Brasileiro, pelo Partido Republicano Paulista, que já estava do lado dele, e inclusive é o partido que coloca ele como presidente, né, do Brasil. E aí então ele consegue apoio militar para abafar essas revoluções contra ele, essas revoltas contra ele, no caso, tá? Aqui tá explicando, mas já tá explicando, eu vou passar, tá? Aqui algumas imagens reais do conflito da Armada, tá? Essa é a continuação do movimento feito pela Marinha. E a Revolução Federalista, que foi no Rio Grande do Sul, certo? Chega até o Paraná, que é um desdobramento da revolta da Armada, tá? E também estavam lutando aí, eram os antiflorianistas contra os governistas, tá? Por isso que, como eu falei para vocês, Florianópolis ganhou esse nome, porque existia uma grande parte dos governistas, que eram chamados de pica-paus, lá na região do sul, e que defendiam esse governo do Marechal Deodoro da Fonseca, tá? Os antiflorianistas são derrotados pelo exército governista e ganha-se, em homenagem a Floriano, a cidade de Florianópolis, certo? Bom, Floriano Peixoto, né? Seguinte, a gente vai continuar agora, nesse bimestre História do Brasil não tem mais, a gente vai agora falar de Revolução Mexicana e aí a gente volta no outro bimestre com a República Oligárquica, tá? E aí a gente vai ver, desenhar toda a história do Brasil bem bonitinho, vocês vão entender perfeitamente que pé que estamos, por quê e como, beleza? Então é isso, gente. Fico por aqui.